Bem, irmãos, hoje nós começamos uma nova série de mensagens. O título é DNA, Chamados para Fora. Nós temos pensado muito sobre a vida da igreja, sobre a nossa identidade, sobre aquilo que revela quem nós somos, ou melhor, sobre a forma como Deus nos vê, como Jesus idealizou a sua igreja. E nessa série de mensagens, então, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a vida da igreja, sobre a existência da igreja, sobre as características da igreja, sobre a forma de serviço da igreja. E hoje eu quero começar com os irmãos do começo, bem do início. Quando nós falamos sobre igreja, vem de uma palavra grega que significa literalmente chamados para fora, ou convocados para fora. A história nos diz então que na Grécia Antiga, quando as pessoas precisavam se reunir para tomar alguma decisão importante, alguma decisão coletiva, elas eram convocadas para saírem das suas casas, para que elas pudessem se reunir então, para tomar essa decisão. E daí que vem então a ideia de igreja. A igreja vem, em primeiro lugar, da ideia desse ajuntamento, dessa comunidade que está unida em torno de um ideal, de um propósito. Mas a palavra também nos remete a essa ideia de alguém que sai da sua casa, que sai de onde ela está, para cumprir então o seu propósito, o seu chamado do lado de fora. Percebemos que esse vocábulo não tem nada a ver com a ideia que muitos tentam desenvolver de algo que é apenas orgânico, que não tem nenhum tipo de organização, que não tem nenhum tipo de estrutura. Porque mesmo naquele momento, na Grécia Antiga, de tomada de decisões, havia uma regra, havia uma forma correta de se fazer aquilo. Então, quando nós falamos que a igreja ela é chamada para fora, nós estamos falando muito mais do que simplesmente o chamado de ir pelo mundo para evangelizar, para ganhar as pessoas, mas nós estamos falando sobre a identidade da igreja, no sentido de ser uma reunião de pessoas, de um grupo de pessoas que está unido então em torno de um ideal, de um propósito. Quando nós pensamos então na questão de DNA, a ciência, a biologia vai dizer que na verdade o DNA é aquele composto orgânico que contém todas as informações básicas de qualquer ser vivo, as suas características, a sua funcionalidade, o seu desenvolvimento. Tudo isso está definido por esse grande e complexo código genético que cada um de nós temos. Nessa semana eu fui cortar o cabelo, e aí eu perguntei para o rapaz, é possível fazer esse corte? E aquele rapaz então muito generoso, muito bondoso disse para mim, não é possível, porque você já passou da idade. O seu tipo de cabelo não dá, o formato da sua cabeça não comporta esse corte. E aí eu estava conversando com ele justamente sobre isso, sobre a dificuldade que ele tem, e eu perguntei, é muito comum alguém chegar com uma foto de um ator, uma atriz, e falar, eu quero meu cabelo desse jeito? Ele fala, é muito comum, então você tem que colocar um cartaz dizendo algo do tipo, eu sou cabeleireiro, não milagreiro. Ou então você deve colocar algo do tipo, não é culpa minha, é culpa do seu DNA. O que nós sabemos, queridos, é que, brincando bastante com isso, é que nós somos quem nós somos por causa do nosso DNA, aquilo que nos define por dentro. O nosso exterior, as nossas características físicas, traços da personalidade, o nosso desenvolvimento é definido por aquilo que nós não vemos, por aquilo que nós não enxergamos. Quando nós pensamos sobre igreja, sobre DNA, a igreja, na verdade, ela deve ser definida, ela deve ser desenvolvida, ela deve apresentar exteriormente aquilo que está no seu interior e que muitas vezes nós não percebemos e não vemos. E quando nós começamos a pensar em igreja, quando nós começamos a viver igreja, quando nós começamos a ser igreja, sem compreender muito bem o que nos define,
o que é responsável então, ou quem é responsável por determinar a nossa funcionalidade, as nossas características, o nosso desenvolvimento, nós podemos nos perder na história. E eu tenho certeza que se não foi aqui nessa comunidade, mas de repente em outra comunidade, você vendo muitas coisas acontecerem, você percebendo alguns detalhes, algumas dificuldades, é bem provável que você tenha chegado à conclusão de que você faz parte, ou fez parte de uma comunidade, que à luz da Bíblia não estava cumprindo muito bem a sua funcionalidade, não estava apresentando as suas características, não estava se desenvolvendo da forma como Jesus pensou e idealizou para cada um de nós. E é muito sério pensar nisso, porque quando nós falamos sobre igreja, nós estamos falando sobre algo muito especial que o nosso Deus idealizou. O que nós vivemos, o que nós fazemos aqui não é brincadeira, não é à toa, não é sem propósito, não é ao acaso, não é um mero programa, não é uma mera reunião de pessoas. O que nós queremos viver, o que nós queremos ser, é muito sério, é muito sério. O objetivo então dessa série de mensagens é que possamos perceber a seriedade de viver em comunidade, de ser chamado de igreja, de pertencer a um grupo de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Eu quero que você perceba nessa noite a seriedade, mesmo quando você fala assim, eu vou à igreja hoje, mesmo entendendo que nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, mas nós entendemos muito bem o que isso significa, que você está dizendo que você vai a um local, se reunir com pessoas que você conhece, que você ama, que você tem certa comunhão, para celebrar a Deus em conjunto, nós entendemos isso. Mas até mesmo esse ato de sair da sua casa, deixar os seus afazeres, para estar aqui nesse espaço, é muito sério. E muitas vezes nós não percebemos isso. Muitas vezes nós pensamos que é só mais um encontro social, um momento de comunhão. Muitas vezes nós falamos, eu vou ao culto hoje porque eu preciso falar com fulano. Eu vou ao culto hoje porque acabou a energia em casa, não dá para assistir o Fantástico, não sei. Mas nós precisamos perceber a seriedade do que nós estamos fazendo e vivendo em comunidade, quando essa comunidade é chamada de igreja. Igreja. Mateus 16, de 13 a 20, é a primeira vez em que nós encontramos essa palavra no Novo Testamento. Nós temos algumas referências à comunidade, à congregação, a ajuntamento no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é a primeira vez que nós encontramos alguém usando a palavra igreja. E queridos, sabe quem foi a primeira pessoa que falou igreja no Novo Testamento? Foi o Senhor Jesus. Interessante isso. É muito interessante isso. E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a declaração do apóstolo Pedro, a declaração de fé dele, e como isso impacta grandemente a nossa vida como igreja. Não vou entrar em alguns detalhes desse texto, não vou entrar em alguns aspectos, porque eu vou basear em apenas um aspecto, e aí eu vou falar com os irmãos sobre isso daqui a pouquinho, mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura, Mateus 16, de 13 a 20. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isto. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte
não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Começa a chamar muita atenção nesse texto a grande diferença de percepção sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus então se vira para os discípulos e pergunta: olha, quem o povo anda dizendo que eu sou? O que as pessoas pensam de mim? E aí a resposta era variada. Uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Jesus então se vira para os seus discípulos, para aquele grupo de pessoas que iria formar a sua igreja, e mais do que isso, iria conduzir, liderar a sua igreja, e faz a mesma pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então faz uma das declarações mais importantes da palavra de Deus, quando ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós percebemos então a clara diferença dessa compreensão humana e da compreensão divina. E logo no verso 17, nós encontramos Jesus falando algo do tipo para Pedro: Pedro, isso que você revelou é um grande privilégio que você teve, porque eu sei que quem disse isso para você foi o meu Pai que está no céu. Porque nenhum ser humano teria essa compreensão e conseguiria falar isso. Aqui, queridos, nós precisamos começar a entender que quando nós falamos sobre vida cristã, quando nós falamos sobre igreja, quando nós falamos sobre propósito de Deus, nós dependemos de uma compreensão qualquer que ela seja. E precisamos tomar muito cuidado quando nós queremos desenvolver, quando nós queremos ser igreja, quando nós queremos ter um relacionamento com Deus com base na compreensão divina e não com base, ou melhor, com base na compreensão humana e não com base na compreensão divina. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela me fez uma pergunta muito complexa sobre uma área da teologia, e eu a respondi então como a palavra de Deus ensina, e a resposta dela para mim foi a seguinte: eu gostei desse ensinamento, achei muito legal esse ensinamento, não sabia que vocês pensavam assim. Queridos, nós não pensamos assim ou assado. Nós cremos de uma forma porque foi Deus quem revelou aquela forma. Quando nós então pensamos sobre igreja, sobre vida cristã, sobre comunidade de fé, nós estamos falando sobre algo que vai além da nossa compreensão humana e depende então da compreensão divina. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar como muitas vezes nós imaginamos, nós idealizamos, nós construímos, nós desenvolvemos a igreja com base numa compreensão humana e não com base na compreensão divina? Não é então de se estranhar que muitas vezes, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos então que estamos muito distantes do que as Escrituras nos dizem. E aí nós começamos então a enfrentar algumas dificuldades do tipo indiferença, desencorajamento, descontentamento, conflito. Começamos a enfrentar dificuldades então com o número de voluntários, com as pessoas que ofertam, que contribuem financeiramente para a igreja, ou com a igreja. Eu tenho refletido muito sobre isso, queridos, e na nossa realidade como igreja. Hoje, por exemplo, nós somos cerca de 120 a 130 pessoas. Quando nós olhamos o nosso número de voluntários, e não é nenhuma bronca que eu quero dar nos irmãos nessa noite, mas é algo que acontece na realidade. Mas quando nós olhamos para o nosso grupo de voluntários, nós temos talvez aí umas 30, 40 pessoas que se dedicam no serviço, que se esforçam diariamente. Muitas pessoas não estão servindo apenas aos domingos, mas servem durante a semana. E quando nós começamos a perceber então que nós somos uma comunidade de 120, 130 pessoas, mas que na verdade 30 ou 40 pessoas estão servindo às 120 ou 130,
nós começamos a perceber que essa conta está errada. Quando, por exemplo, nós conversamos com a nossa parte financeira, com a tesouraria ou com o conselho de finanças, e percebemos que talvez 25% a 30% da igreja apenas compõe aqueles membros que contribuem regularmente com a igreja, nós começamos a pensar então que nós temos de 25 a 30 ou 40 pessoas, talvez nem chegue a isso, que mantêm todo esse espaço, que pagam pela energia elétrica, que pagam pela limpeza, que são responsáveis pelo sustento pastoral, que adquirem material para as crianças, que pagam pela água, pelos descartáveis do cafezinho. E que nós temos então um grupo de 30 pessoas que sustentam 130, 140. E aí eu tenho pensado bastante sobre isso. O que fazer para mudar isso? Como fazer para que esse número esteja invertido? O que fazer então para quebrar esse ciclo? Algum tempo atrás eu ouvi uma pesquisa de um instituto chamado Barna. Pode colocar, por favor, Lide. E aí a pergunta que foi feita foi a seguinte: você já ouviu falar sobre a Grande Comissão? Você já ouviu falar sobre a Grande Comissão? Essa pesquisa foi feita em algumas igrejas evangélicas nos Estados Unidos, mas eu acredito, queridos, que talvez esses números sejam ainda mais desanimadores aqui no Brasil. E a pergunta que foi feita então foi a seguinte: aos frequentadores de igreja, você já ouviu falar sobre a Grande Comissão? Nós temos ali 25% que diz o seguinte: sim, eu já ouvi, mas eu não me lembro o que é. Não sei dizer o que é, não adianta me perguntar. 17% apenas dizem sim, sei o que significa e têm condições de explicar o que é a Grande Comissão. 7% eu não tenho certeza, eu não sei se eu ouvi ou não. E o grande número de 51% afirmam: não, nunca ouvi falar sobre isso. Quando nós estávamos celebrando a ceia do Senhor aqui, e quando nós cantamos hoje sobre a morte e a ressurreição de Jesus, nós estamos falando sobre anúncio, não é isso? Da morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos falando sobre Evangelho, nós estamos falando sobre vida da igreja, sobre mensagem da igreja. Agora percebam, se nós temos apenas nas igrejas evangélicas 17% das pessoas que sabem o que é a Grande Comissão, sabem explicar e se envolvem de alguma forma com isso, queridos, a verdade é que não deve nos espantar, porque nós temos apenas poucos voluntários, porque nós temos apenas poucas pessoas que contribuem regularmente, porque nós temos apenas poucas pessoas que compartilham o Evangelho com as pessoas lá fora, porque nós temos apenas poucas pessoas que vivem a igreja, o Evangelho, não apenas no domingo, mas de segunda a sábado lá fora. E aí repito o que eu falei no início: o que nós estamos fazendo aqui é algo muito sério. Porque se nós estamos vindo para um momento de culto, se nós estamos afirmando que nós fazemos parte de uma igreja, lembre-se do que significa igreja, mas nós não compreendemos a missão da igreja, o propósito da igreja, a razão de ser da igreja, como a igreja deve ser, queridos, infelizmente, nós podemos estar fazendo, ou melhor, nós podemos fazer parte de qualquer tipo de comunidade, mas muitas vezes não de uma igreja. Eu tenho refletido muito nesses últimos tempos sobre a minha atuação como pastor da igreja. E quando nós pensamos sobre liderança na igreja, nós chegamos à conclusão de que a principal responsabilidade perante a igreja é de conduzir, de liderar a igreja, de aperfeiçoar os santos
na sua missão, no seu serviço, como nós lá encontramos em Efésios 4, de 11 a 12. Aliado, é claro, à oração, ao estudo da palavra, ao ensino da palavra. E quantas vezes, queridos, nós fazemos de tudo, não estou falando apenas sobre mim, nós, como membros de uma igreja, nós fazemos de tudo, nós planejamos sobre tudo, nós nos envolvemos com tudo, menos com a grande comissão. E aí, quando nós vivemos com base na nossa compreensão, e não com base na compreensão de Deus, começam a surgir as frustrações, os desânimos, os conflitos. Percebem isso? Queridos, a verdade é que não existe uma igreja, pelo menos eu não conheço, que tenha problema de relacionamento, que enfrente uma divisão porque ela está envolvida com a grande comissão, porque ela está discipulando, porque ela está evangelizando, porque ela está cuidando das pessoas, porque ela está servindo a comunidade, porque ela está orando. Gente, eu estava aqui vendo hoje os irmãos trazendo essas ofertas de alimentos aqui, eu fiquei emocionado, porque tem muito mais do que teve no último domingo. É muito bom isso. Agora, nós não podemos ficar dependendo de que um grupo da igreja organize as cestas, entregue as cestas, quando nós, como crentes em Cristo, como igreja de Cristo, temos pessoas ao nosso redor passando por necessidade. Nós não podemos, por exemplo, depender do ministério de intercessão da igreja para orar por alguém que está enfermo. Nós não podemos, por exemplo, depender do pastor da igreja para ir visitar alguém que precisa de ajuda no seu relacionamento. E eu tenho pensado, então, nesses últimos dias ou meses, o que fazer para mudar isso? O que fazer para mudar isso? E a conclusão que eu cheguei é que nós precisamos experimentar uma mudança de dentro para fora. De dentro para fora. E, queridos, não vai ser com discursos, não vai ser com treinamentos, não vai ser com palestras, não vai ser com encontros, não vai ser com programações, mas vai ser com o retorno ao que Deus diz que é uma igreja. Mas vai ser ao retorno ao que a Bíblia ensina sobre a igreja. Vai ser retornando ao que Jesus idealizou quando instituiu a sua igreja. Queridos, e o grande sonho do meu coração é que quando nós formos avaliados por Deus, Deus olhe para nós e diga o seguinte: aí está uma igreja verdadeira. Aí está um exemplo do que eu idealizei há muito tempo atrás. Você deseja isso? Você deseja isso? Você deseja, por exemplo, quando Deus olhar do céu para você, de repente vai olhar para você, e claro que Ele vai ver todas as suas falhas, os seus problemas, as suas lutas, mas vai olhar para você dizendo: aí está uma pessoa que me serve, que me ama, que ama o próximo e que busca ser cada vez mais parecida com Jesus Cristo. Deus não tem expectativa de olhar para mim, Rodrigo, e que eu seja, por exemplo, um advogado melhor, ou que eu jogue melhor o futebol na quarta-feira. Faz parte. Deus não tem expectativa, por exemplo, embora não haja nenhum problema nisso, que eu tenha um carro melhor, que eu tenha uma casa melhor, que eu viaje para onde sempre desejei. A expectativa de Deus é olhar para mim e perceber que eu amo mais a Ele, amo mais ao próximo, que sirvo mais ao mundo e que estou cada vez mais parecido com Jesus. Essa é a sua expectativa, esse é o seu desejo, esse é o seu sonho. Nós precisamos entender que a igreja está envolvida em algo muito maior do que ela.
precisamos entender que a igreja foi estabelecida, ou está estabelecida, sobre algo muito maior do que ela. A igreja é formada por pessoas, e lembra-se que eu falei que cada um de nós tem o seu DNA, tem as suas características. A igreja é formada por pessoas, mas quem define a característica ou as características, a natureza, a existência, a funcionalidade da igreja, não são as pessoas que fazem parte dela, mas Deus. Vou repetir. A igreja é formada por pessoas, mas quem define as características da igreja, sua existência, sua natureza, sua funcionalidade, não são as pessoas que fazem parte da igreja, mas Deus. Isso implica dizer que nós temos aqui altos, baixos, gordos, magros, carecas, pessoas que têm cabelo, flamenguistas, corintianos, vascaínos, porque isso não importa para Deus. O que importa é aquilo que Ele definiu para cada um de nós. Eu não quero prolongar muito hoje, mas tem ainda algumas coisas que eu preciso compartilhar com os irmãos. Um dos grandes erros que nós cometemos é ver, construir e viver a igreja como se fosse um empreendimento humano, como na verdade é um empreendimento divino. A igreja não está aqui para cumprir o nosso propósito, mas está aqui para cumprir o propósito divino, o propósito de Deus. E quanto mais divina for a igreja, menos humana ela será. Por outro lado, quanto mais humana for a igreja, menos divina ela será. Observe isso. Quanto mais divina for a igreja, menos humana ela será. Mas quanto mais humana for a igreja, menos divina ela será. Ouvi dizer há algum tempo atrás, um preletor que está fazendo muito sucesso, eu já compartilhei isso na EBD hoje, ele dizendo o seguinte, que no centro do universo e da história está Jesus. Jesus é o centro do universo e da história. Mas bem no centro do coração de Jesus, está você, está cada um de nós. E ele conclui dizendo o seguinte: isso quer dizer que você é a pessoa mais importante da história. Ah, queridos, que erro, para não dizer uma heresia. Quem está no centro da história não é a igreja, mas Deus que criou a igreja. Quem está no centro da história não é quem foi salvo, mas quem salvou a igreja. Nós não podemos pensar que a igreja está no centro da história, que a igreja é a instituição mais importante do mundo, que é a igreja que vai mudar a história do mundo, que a igreja tem uma missão no mundo. Nós não podemos pensar isso. Porque quem está no centro da história é Deus. Quem tem uma missão no mundo é Deus. Quem tem um propósito no mundo é Deus. E nós simplesmente, por causa da graça de Deus, somos chamados para fazer parte de tudo isso. E glórias a Deus por isso. Deus tem nos oferecido, além da salvação eterna, um propósito muito maior do que a nossa vida, para esse tempo que nós chamamos de agora, de hoje, que nós chamamos de vida terrena. E dentro do propósito eterno de Deus, só existe razão de existir para nós ainda nessa terra, para cumprir o propósito eterno de Deus. Paulo entendeu muito bem isso, os discípulos entenderam muito bem isso. E se você quer ser, pertencer e viver como igreja verdadeira, você e eu, nós precisamos nos fundamentar, nos basear naquilo que Deus disse ser igreja. E eu quero agora rapidamente compartilhar com os irmãos o que Deus revelou inicialmente para Pedro, que gerou então em Jesus Cristo a afirmação ou
a possibilidade de usar pela primeira vez a palavra igreja. Não vou entrar no mérito aqui sobre quem está sendo construída a igreja, se é sobre Pedro, se é sobre a afirmação de Pedro, se é sobre Jesus Cristo. Não vou entrar no mérito aqui também sobre essa questão de que está ligado no céu, está ligado na terra, e o que está desligado no céu, ou melhor, na terra, está desligado no céu. Não vou entrar nisso. Mas eu quero me basear aqui agora naquilo que Deus revelou para Pedro, e que provocou em Jesus a afirmação: não foi você quem revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu, porque nenhum ser humano conseguiria entender isso. E observem isso. Primeira coisa que Deus revelou para Pedro, que a igreja está fundamentada no evangelho da cruz. E nós encontramos na exclamação de Pedro: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Essa é a mensagem central da igreja, que Jesus é o Cristo. Nós temos aqui, de uma forma bem resumida, o evangelho sendo expresso. Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados, Jesus é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, Jesus é aquele que celebrou a paz entre Deus e os homens, Jesus é aquele que restaura a natureza perdida, Jesus é aquele que resgata a humanidade, Jesus é o Cristo. Então percebo que no centro da mensagem, da missão da igreja, está o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da cruz. E se a igreja prega qualquer outra coisa, senão a cruz de Cristo, senão o evangelho de Cristo, se a igreja prega qualquer outra coisa, senão a morte e ressurreição de Jesus, ela pode ser qualquer coisa, mas não é igreja. A mensagem e a missão da igreja está centrada no evangelho da cruz. E aí eu pergunto para você, como igreja, qual tem sido a sua principal mensagem? Qual tem sido a sua principal missão nessa terra? Cuidar dos seus interesses, da sua vontade, dos seus anseios, ou cuidar da propagação do evangelho da cruz? Em segundo lugar, nós temos aqui que o evangelho está fundamentado na missão de Deus. Perceba, em primeiro lugar, a igreja está fundamentada, alicerçada no evangelho. E em segundo lugar, o evangelho está fundamentado na missão de Deus, quando nós encontramos Pedro dizendo o seguinte: o Filho do Deus vivo. E quando Pedro então revela isso, a natureza de Deus, a essência de Deus, o caráter de Deus, quando Pedro então exclama, reconhecendo que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Deus verdadeiro, Pedro está dizendo então que o grande propósito do evangelho, o grande propósito de Jesus ter vindo ao mundo, ter morrido e ressuscitado por nós, é para que o nome do Deus vivo fosse conhecido entre todos os povos. E que nós encontramos aqui então o propósito e o alvo da igreja, que é compartilhar a glória de Deus, anunciar a glória de Deus, glorificar a Deus. Percebam isso. Nós encontramos então aqui nessa breve declaração de Pedro: tu és o Cristo. Nós encontramos aqui a mensagem e a missão da igreja, que é o evangelho. E quando Jesus fala, Filho do Deus vivo, nós encontramos aqui o propósito e o alvo da igreja, que é glorificar a Deus. E se a igreja não glorifica a Deus, se a igreja não exalta o nome de Deus, se a igreja vive para satisfazer os seus interesses e não os interesses de Deus, se a igreja vive para ser reconhecida e não para que Deus seja reconhecido e glorificado, pode ser qualquer coisa menos igreja.
Eu já estou concluindo. Se quiser, pode subir, Felipe. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Você tem sido, pertencido e vivido como igreja? Se a igreja somos nós, essa pergunta é para cada um de nós. Você tem sido, tem pertencido e tem vivido como igreja? E a segunda pergunta: você deseja ser, pertencer e viver como igreja? Queridos, o meu objetivo na reflexão dessa noite foi alertar sim a cada um de nós sobre a seriedade de ser, de viver e experimentar a igreja. Mas também trazer um encorajamento a cada um de nós, dentro da percepção que Deus tem algo muito maior reservado e preparado para nós como igreja. Que nós precisamos desejar isso ardentemente no nosso coração. Nós precisamos viver para isso. Nós precisamos nos esforçar para isso.